Vamos ler a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Corinto era uma cidade em destaque na região. Qual era o perfil da cidade de Corinto? Era uma cidade populosa, rica e cheia de divertimento. Era também uma cidade intelectual. Grandes pensadores da época expunham as suas ideias nas praças de Corinto. Era um lugar de filosofia. Era também uma cidade depravada ao extremo. Bebedeira, idolatria, corrupção, depravação sexual em todos os sentidos. Todas essas coisas predominavam na cidade de Corinto. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11, o apóstolo Paulo listou alguns pecados da cidade de Corinto: injustiça, devassidão, idolatria, adultério, depravação sexual, roubo, furtos, avareza, bebedeira e muita fofoca. O que dizer a uma sociedade assim, com esse perfil de Corinto? Paulo, quando chegou em Corinto, ele foi logo dizendo que ele foi para anunciar o testemunho de Deus. Paulo foi lá anunciar a mensagem de Deus, o testemunho de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Se você quiser ler novamente, para confirmar o que eu coloquei aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O apóstolo Paulo diz que ele foi a Corinto anunciar o testemunho de Deus. Ele foi lá para anunciar uma mensagem que ele chamou de testemunho de Deus.
O que é esse testemunho de Deus? No versículo 2, ele identifica para nós o que ele chamou de testemunho de Deus, a mensagem de Deus, o evangelho que ele foi anunciar em Corinto. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele diz aqui que decidiu nada saber em Corinto, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então o testemunho de Deus que ele foi anunciar é Jesus Cristo e este o crucificado. A mensagem de Paulo: Cristo e este crucificado. Deus não tem outro testemunho ou outra mensagem que não seja Jesus Cristo crucificado. Nós não podemos perder esse foco: Jesus Cristo e este crucificado. Cristo crucificado é o remédio único para tratar o pecador, para tratar a corrupção do ser humano. Eu disse hoje cedo, vou repetir, como que se combate uma bactéria que está destruindo o corpo de uma pessoa. É com antibiótico, um antibiótico forte, eficaz, para matar a bactéria e livrar a pessoa dela. Como que temos que tratar a depravação humana, o pecado? Nós temos que colocar o remédio certo, eficaz. E o remédio chama-se Cristo e este o crucificado. É mostrar a natureza pecadora da pessoa, quão grave é a sua situação, e mostrar a morte de Cristo, a nossa morte com Cristo, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição em Cristo. É mostrar que morremos com Cristo ressuscitamos em vida nova. E a vida nova é a vida de Cristo em nós. A própria igreja de Corinto era formada de judeus e gentios, nascidos de novo, mas também tinha gente não nascida de novo. E o remédio é o mesmo: Cristo e este crucificado. Cristo crucificado é a solução de Deus para todos os males de todas as pessoas. Cristo crucificado é uma mensagem, é um anúncio, é o testemunho de Deus e é um testemunho insubstituível, tanto para os perdidos como para os salvos. Cristo crucificado é a única coisa que importa saber. Porque nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Há um conhecimento específico no campo espiritual que nós precisamos conhecer impreterivelmente: Cristo e este crucificado. As Escrituras, irmãos, são abrangentes, mas existe um só assunto
que leva o ser humano à regeneração, à salvação. Que assunto é este? Cristo e este crucificado. Fora de Cristo crucificado, não há salvação para ninguém. Deus nos crucificou com Cristo. Cristo foi crucificado, Ele se permitiu ser crucificado por nós, mas nós também fomos crucificados com Ele pelo próprio Deus, porque foi Deus que nos colocou nele, Ele mesmo nos colocou nele. E quando Ele morreu, nós morremos. Ele nos levou a morrer no momento em que Ele morreu por nós. Deus nos crucificou com Cristo. A nossa crucificação com Cristo é o tratamento de Deus para a nossa natureza pecadora. A nossa crucificação com Cristo é a maneira de Deus tratar com a nossa velha natureza pecadora, com o nosso velho homem, nos libertar de tudo isso. Porque nós fomos crucificados com Ele. Essa nossa crucificação com Cristo é imprescindível para a nossa salvação. Ninguém poderá ser considerado salvo se não estiver crucificado com Cristo. Sem a cruz, não haverá mudança nenhuma em nós, mudança espiritual. Somente a crucificação do pecador é o caminho seguro para a sua salvação. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, perdida, ímpia, perversa, e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida, vida justa e vida santa. A palavra de Deus diz, de uma maneira categórica, que nós fomos e estamos crucificados com Cristo. Ela diz que nós fomos e estamos mortos pelo corpo de Cristo. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Neste texto, a palavra diz: morrestes pelo corpo de Cristo, estáis mortos pelo corpo de Cristo. Nós morremos e estamos mortos por meio do corpo crucificado de Jesus Cristo, porque Ele nos recebeu em seu corpo. Ele nos identificou nele e com Ele nós morremos. Depois de mortos pelo corpo crucificado de Cristo, Deus o Pai nos ressuscitou. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Em nós, Cristo vive. A coisa mais fantástica deste mundo é Deus, sendo quem Ele é, se tornar homem, morrer por nós em uma cruz, nos levar a morrer com Ele para o pecado, ressuscitar e nos ressuscitar com Ele para viver em nós a sua vida. Nós só precisamos crer.
crer e experimentar, crer e confessar a palavra de Deus. Se você ainda não creu, então creia agora mesmo na palavra de Deus e ore assim: Senhor, confesso pela fé a minha morte e ressurreição com Cristo e sua vida em mim, pela sua misericórdia e graça. O sábio deste mundo se apoia na sua sapiência. O mundo se apoia na sua capacidade, na sua força. Mas a testemunha de Deus tem uma condição diferente. Qual é a condição da testemunha de Deus? Porque Paulo diz que ele foi para anunciar o testemunho de Deus. E quem anuncia o testemunho de Deus é testemunha de Deus. Testemunha que experimentou na sua vida, na sua experiência, o testemunho de Deus, os fatos de Deus. Então, a testemunha de Deus tem uma condição diferente. Primeira carta aos Coríntios 2, o versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Qual é a condição da testemunha de Deus, que anuncia o testemunho de Deus? Cristo crucificado. A condição é esta: em fraqueza. Ele diz: eu estive convosco em fraqueza. Que condição Deus precisa nos ter para nos conceder a obra do seu poder, ou para que o seu poder chegue à nossa experiência sem nenhuma obstrução? Paulo diz: e eu estive convosco em fraqueza. Em fraqueza é a condição. E essa condição é a condição de morte com Cristo. Quando estamos mortos, chegamos ao grau máximo da fraqueza. Mais fraco do que um morto não existe. O morto chegou ao grau máximo da fraqueza. Está morto. Mais fraco do que um morto não existe. É morto com Cristo. É estar crucificado com Cristo. Em fraqueza significa que estamos mortos com Cristo. Não dependemos de nós mesmos. Dependemos dele que vive em nós. A fraqueza é a providência magnífica de Deus. Em fraqueza é a condição para a manifestação do poder. Nada de ufanismo, nada de autoconfiança, mas em fraqueza e em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha palavra e a minha pregação
não consistiram em linguagem persuasiva, em oratória, mas em demonstração do Espírito e de poder. A mensagem do apóstolo Paulo era uma demonstração do Espírito e de poder. Não era uma doutrina, não era um assunto, não era uma filosofia, não era um sermão, não era um discurso, era uma poderosa demonstração de Espírito e de poder. Que demonstração era essa? Jesus Cristo e este crucificado. Cristo crucificado com os pecadores crucificados com Ele. Cristo crucificado por nós, nós crucificados com Ele, Cristo em nós vivendo a sua vida pela nossa ressurreição com Ele. É o testemunho a ser levantado e testemunhado no mundo, na Igreja de Deus e em qualquer lugar. Cristo crucificado é o poder que nos crucificou com Ele e que também nos salvou, e assim abriu o caminho para a nossa ressurreição com Cristo e a vida dele em nós. E mais, Cristo ressurreto vive com todo o poder naquele que com ele morreu e ressuscitou. Não há demonstração de poder maior do que esta. Cristo crucificado e anunciado pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, poder do Espírito. E neste poder de Deus é que precisa a fé se apoiar. A fé se apoia no poder de Deus. A nossa fé precisa se apoiar não na oratória dos homens, no discurso dos homens, nas palavras de conhecimento, de sabedoria dos homens. A fé tem que se apoiar no poder de Deus. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim o poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A sua fé está apoiada onde? Nas palavras dos homens ou na palavra de Deus? No poder de Deus, no Cristo crucificado e ressurreto vivendo em nós. A fé se apoia no poder de Deus e na palavra de Deus. Eu gosto de um hino que também cantamos aqui, que diz mais ou menos assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Eu creio que se eu anunciar somente Cristo, estarei anunciando tudo de que necessitamos. Nós necessitamos de Cristo e dele somente. Cristo e este crucificado
é a única coisa que importa saber. O meu desejo é que cada pessoa experimente libertação real do pecado através da morte e ressurreição juntamente com Cristo. Cristo crucificado é a única coisa que importa saber. Você pode conhecer muitas coisas, mas se você não conhecer a singularidade do Evangelho, não conhecer Cristo crucificado como experiência, você crucificado com Cristo e também ressuscitado, e Ele vivendo em você a vida dele, Ele operando em você, Ele tomando conta de tudo, fazendo tudo. Se você não conhece esta experiência, você está perdido. Porque o que importa saber é Cristo e este crucificado. Amém, irmãos?